Eu vou ler Romanos 8:37. Lá está escrito assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A pergunta que eu quero deixar é: você é um vencedor? Você tem vencido? Vamos pensar um pouquinho a respeito do que é vencer. Naturalmente falando, a gente pensa assim: uma pessoa está enferma e de repente o Senhor então a cura, Deus traz a cura, então ela foi uma vencedora. Ou então a pessoa estava desempregada e arrumou um emprego, então saiu daquela situação vencedora. Será que Deus pensa dessa forma também? Será que é disso que Ele está falando, que quando Ele diz que nós somos mais que vencedores? Bom, primeiro vamos olhar como que é a vitória, segundo o foco de Deus, tá bom? Segundo o foco de Deus, quando Jesus estava na cruz, sabia que Ele estava vencendo? No nosso modo natural de pensar, a gente tende a ver a vitória na ressurreição. Ou seja, o Senhor morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sim, na ressurreição foi triunfante, foi vitoriosa. O Senhor venceu ali também. Mas o Senhor não venceu só ali. No momento que Ele estava sendo crucificado, Ele também venceu. Nós não podemos falar que em algum aspecto Jesus perdeu. Não, Jesus nunca perde. Ele sempre é vitorioso. E na cruz também Ele foi vitorioso. Mas segundo os olhos humanos, quando a gente olha para aquele quadro, a gente não vê um quadro de vitória. Um homem seminu, crucificado, vencendo, não dá certo com a nossa imaginação sobre vitória. O que a gente tem sobre vitória é uma pessoa em cima de um alto lugar recebendo um troféu, ou bem-sucedido sobre as coisas. Esse é o nosso modo natural de olhar, mas não é o olhar de Deus. Olha, eu vou ler também Colossenses 2, no 14, para a gente ter uma noção do que é vitória para Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Você sabia que a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga na cruz? Não na ressurreição. Foi na crucificação. E mais, olha o 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa extraordinária! Então o inimigo, o principado, potestade, as trevas todas foram derrotadas quando o Senhor foi crucificado. Oh, que coisa extraordinária! Aos nossos olhos parece que aquele homem está perdendo. Aos olhos de todos que estavam ali, parece que Jesus estava sendo derrotado. Mas que coisa extraordinária! Ele estava vencendo. Então vitória aos olhos de Deus é diferente aos nossos olhos. Porque através daquela morte, o Senhor triunfou. Ele pagou a nossa dívida, Ele expôs principado e potestade, envergonhou todo mundo. Ele venceu. Aleluia! Viu? Na cruz. Em fraqueza. É assim que foi a vitória, a maior vitória do Senhor. Foi ali na cruz. Como explicar isso para nossa mente? Mas é assim que Deus vê. Então eu te pergunto novamente, você tem sido um vencedor? Você tem vencido as suas batalhas? Segundo o seu jeito de ver? Ou segundo o jeito de Deus ver? Então esse texto que eu li, que está lá em Romanos 8:37, eu vou voltar um pouquinho e ler o 35, para a gente ver de que ele está falando. Como que nós somos mais que vencedores? Tenho certeza que não é aquilo que eu falei do início. Eu estava doente, agora eu estou curado. Eu estava pobre e agora eu sou rico. Eu estava desempregado e agora eu estou empregado. Eu estava numa situação difícil e agora tudo melhorou. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma outra coisa. Olha só o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro.
Em todas estas coisas, né? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Sabe o que ele está dizendo aqui? É que lá fala assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando, a tribulação vai separar? Não é que se eu sair da tribulação que eu vou ser vencedor, é que a tribulação não vai me tirar de Cristo. E porque não me tirou de Cristo, eu sou um vencedor, mesmo continuando na tribulação. E mesmo que venha a enfermidade, como que eu sou um vencedor em relação à enfermidade? É que a enfermidade não me separou de Cristo, mesmo eu continuando enfermo. Se ela não me separou de Cristo, eu sou um vencedor. Mesmo eu em dificuldade financeira, se eu não fui separado de Cristo, continuando pobre, eu sou um vencedor. Entendeu o texto? Entendeu a ótica de Deus? Cristo venceu sendo crucificado. Nós vamos vencer continuando talvez na mesma situação. O Senhor não quer que a gente fique na mesma situação. Claro, o Senhor pode mudar o nosso quadro. E o Senhor mesmo falou no Velho Testamento, não é de bom grado que Deus aflige os teus filhos. Mas Ele pode afligir, porque tem um objetivo maior, de construir algo no nosso caráter. Então, ser vencedor não é sair de um quadro para o outro. Ser vencedor é que o quadro que você está não te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, você tem vencido? O convite é esse, para que eu e você venham vencer. Ou seja, diante da situação terrível em que nós estamos passando, o que sai dos nossos lábios? Murmuração? Onde está Deus? Que coisa! Eu sou tão fiel! Ou sai um cântico de louvor, dizendo, o Senhor está sentado num alto sublime trono. Eu sirvo a Ele não para mudar a minha situação de vida, sirvo a Ele porque Ele é digno do meu serviço. E se eu faço assim, como no último caso, louvando ao Senhor mesmo na dificuldade, estou vencendo e sou mais que vencedor. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que de alguma forma especial você possa ver o Senhor de uma forma mais clara. Deus te abençoe.